Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quilômetro 41. Meu nome é André Moraes, sou médico e corredor amador, estou aqui com Murilo Groschutz, treinador de corrida e corredor amador. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, André? Fala, pessoal. Prazer estar aqui novamente com vocês no nosso nono episódio. Exato, hoje é o nono episódio e a gente vai falar sobre um tema bastante relevante, é uma dúvida que acho que todo corredor que começa a transformar aquele hobby ou aquela coisa esporádica da corrida, começa a trazer isso de uma forma mais frequente, em algum momento, não vou dizer todos os corredores, na verdade, mas assim, uma grande parte em algum momento vai se questionar, será que chegou a hora de eu correr uma maratona? Será que eu estou pronto para correr uma maratona? Será que eu devo? Será que eu preciso correr uma maratona? Enfim, são vários questionamentos. Eu vou começar aqui com uma pergunta bem genérica, bem aberta, perguntando para o Uhum. Murilo se a maratona, a distância de 42 quilômetros, 195, se não estiver errado, é Aham, para todos ou é uma coisa que deve ser restrita a uma pequena parcela da população? Qual que é a sua visão sobre isso? Legal, André. Essa pergunta ela é bem importante. Ela é genérica, mas eu acho que é fundamental. E na minha opinião, André, como treinador de corrida, a maratona ela é sim para todos, mas com algumas ressalvas. Então, assim, ela é para todos os corredores extremamente disciplinados, dedicados, focados e que tenham uma boa experiência prévia com o treinamento de corrida. E, então, o corredor ou a corredora eles precisam ter uma bagagem de treinamento de corrida bem formada já, para encarar os 42 quilômetros. Então, ela é sim para todos, mas existem algumas ressalvas que a gente tem que levar em consideração. Exato, assim, na verdade, uma coisa que a gente às vezes não pensa é que, embora seja uma distância física, né, fixa, né, 42 quilômetros, isso não tem apenas uma maneira que você pode fazer. Você pode fazer uma maratona correndo em diferentes paces, com diferentes objetivos, com diferentes idades. Então, é óbvio que um corredor de 25 anos vai ser em média, muito mais lento do que um corredor de 60 anos. E por que não uma pessoa de 60 ou 70? Aliás, eu vi um vídeo esses dias de um senhor de 93 anos completando a Maratona de Londres. Eu achei super bonito assim, a Eu vi história do também. cara. Então, assim, Uhum. é óbvio que ele vai correr ali no ritmo dele. Agora, o desafio é o desafio que você se coloca, né? Às vezes a gente vê um pouco quase que uma doutrina assim do pace, a doutrina da velocidade, do sub Uhum. 4, sub 3 horas e meia, sub 3. E na verdade, você não precisa necessariamente entrar nessa noia. Você pode simplesmente falar, cara, eu quero completar uma maratona. E Uhum. inclusive você pode falar, eu não tenho a menor vontade de completar uma Exato. maratona, né? Eu Mas acho que eu isso é muito concordo. importante, André. Eu acho que corredor, ele é obrigado a fazer uma maratona em algum momento da jornada dele como atleta? A resposta é não. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. E se ele quiser, que leve em consideração alguns fatores que a gente vai falar hoje ao longo do podcast, para entender se ele está pronto, se ele está preparado ou não, ou se ele tem que fazer algumas coisas antes de um ciclo de prova de 42 quilômetros. Eu acho que isso é bem importante. E você falou ali do senhor, né, de 93 anos, né, que completou a Maratona de Isso. Londres, e eu valorizo muito essas pessoas, sabe, André? Eu acho que, é claro, eu valorizo demais quem tem ali um sub-3 também no currículo, né? A gente conversou no nosso podcast anterior, né, com uma pessoa que tem esses tempos, né? Então é espetacular, a pessoa que tem uma dedicação formidável, mas é inegável também que é uma pessoa que, além da sua dedicação, da sua disciplina nos treinos, ela tem também um fator genético favorável, né? Tem um biotipo favorável à biomecânica da corrida e etc. Então, assim, eu valorizo muito aquelas pessoas que, seja por biotipo desfavorável, seja por idade, e mesmo assim encaram esses desafios. Então, Uhum. imagina só, André, uma pessoa que passa ali 3 horas, 2 horas e 50 correndo num ritmo forte, num ritmo que para ela é forte. Imagina só uma pessoa de 93 anos completou a maratona, sei lá, em 6 horas, 6 horas e pouco. Imagina quão desafiador isso não foi. Então, uma pessoa que correu durante esse tempo todo, o dobro que uma pessoa que tem ali o sub Uhum. 3 correu, às vezes, num ritmo que para ela é muito intenso. Então, isso é espetacular, assim, a força de vontade, a determinação desse atleta é formidável. Não, com certeza, assim. E assim, uma coisa que eu acho que nem estava na pauta, assim, mas assim,
se você está pensando em correr uma maratona, acho que é importante fazer uma reflexão do porquê, né? Uhum. Se é uma superação pessoal, se você está realmente buscando o desafio, né? Ou se Uhum. eventualmente, eu acho que isso é uma coisa que a gente deve se questionar, se você não está querendo impressionar alguém, se você não está querendo agradar alguém, ou se você está correndo porque alguém que você conhece correu e você falou, pô, se essa pessoa fez, eu também posso fazer. Então, assim, isso é muito importante, porque a corrida da maratona, eu acho que todo mundo pensa no dia da prova, todo mundo pensa na conquista, na hora da chegada, e isso é natural, óbvio, mas assim, Uhum. a jornada é uma experiência incrível, né? E que assim, e que se feita da maneira correta, pode ser tão ou mais engrandecedora do que a prova em si, né? Então assim, Com certeza. se você entrar nesse processo, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é sim longo, que é sim demandante, que é sim extenuante, e entrar não por uma vontade genuína de encarar esse desafio, muito provavelmente, em algum momento você vai se frustrar. Ou se você vai fazer uma coisa e fala assim, beleza, corri uma maratona, nunca mais quero fazer isso na vida, tchau. Né? Que, aliás, de novo, você tem todo o direito de ticar ali e falar, beleza, já fiz isso, não preciso fazer mais. Mas eu, sinceramente, não acho que essa é a maneira mais interessante. Né? Na verdade, eu acho que a maratona chega como uma fase que está longe de ser a fase final, até porque você Uhum. tem como depois melhorar o seu tempo, você pode partir para uma ultramaratona, você pode partir para corrida de trilha, você pode desencanar da maratona e focar em melhorar o seu tempo da meia, o seu tempo do 10, ou o seu tempo do 5, enfim. Perfeito. Mas assim, uma, vamos dizer assim, acaba sendo um jeito de coroar aí a sua jornada como corredor. É, né? Assim que eu enxergo. Sim. Tem um mar diferente em torno da maratona, né? Então, mas tem que tomar muito cuidado, né? Como você muito bem falou. Eu acho que também hoje em dia com as redes sociais, você olha ali no seu Instagram, um monte de pessoa fazendo maratona e às vezes você acaba subestimando um pouquinho essa distância, né? E fazê-la por fazer, sem pensar em toda a dedicação que você deve ter no ciclo de treinamento, o quão extenuante será essa sua preparação, não é a melhor forma de fazer. Eu acho que essa é a forma que a gente contraindica, né? Leve vários fatores em consideração, entenda que você vai precisar se dedicar bastante, demandar bastante tempo da sua rotina para essa preparação e se for encarar os 42 quilômetros, Uhum. esteja preparado para tudo que for vir, porque com certeza vai ser algo muito engrandecedor, como você bem falou. Boa. Então, assim, agora dito tudo isso, vamos partir do pressuposto que a gente está aqui lidando com um corredor que virou e falou assim: Murilo, quero correr uma maratona. Quais Uhum. são as características, as informações que um treinador de corrida vai pegar e vai falar assim: olha, com base nisso, 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 eu acho que você tem condição de iniciar um ciclo para maratona. Bom, André, a primeira coisa que eu vou analisar é o histórico dele como atleta de corrida, né? E aí, que provas você já fez? Você já fez 21 quilômetros? Você já fez provas de meia maratona? Uhum, Sim, quantas você já fez? E daí eu sempre parto do pressuposto de que o ideal seria algo em torno de 2 ou 3 meia maratonas prévias, pelo menos. E o mais importante, André, como que você fez essas meia maratonas? Como que uhum, você terminou? E como foi o ciclo de preparação para elas? Você terminou as 2 ou 3 meia maratonas que você fez na sua vida sofrendo? Você terminou morrendo, com dores, lesionado? Ou você terminou essas provas bem, cumprindo uhum, aquele objetivo que você tinha? Então, seja de um tempo, seja simplesmente terminar ali sem sofrer demais. Como é que foi? E como uhum, que foi a preparação para essas provas? Você conseguiu manter uma boa frequência de treinamento? Você conseguiu passar pela preparação sem se lesionar? Ou se lesionou, conseguiu recuperar rapidamente? Como que foi esse processo? Eu acho que isso é fundamental, André, porque, querendo ou não, é o dobro da distância. uhum, É o dobro da distância, o volume de treinamento vai aumentar bastante. Então é muito importante que o corredor ou a corredora tenha passado por algumas provas de 21 quilômetros bem. Isso é fundamental, não só no dia da prova, mas também durante a preparação. E aí, é claro, né, André, eu acho que outros fatores também devem ser levados em consideração. Quanto mais longa a prova,
ou quanto mais forte você quer fazer uma prova, isso também vale para prova de 5, 10 quilômetros, etc., maior o risco envolvido durante toda a preparação, o risco de você se machucar. Então, fatores paralelos ao treinamento, como o seu descanso, a qualidade do seu sono, os seus dias de recuperação, sua alimentação, a sua rotina mesmo, como que ela está organizada para que você possa realizar os seus treinos adequadamente, todos esses fatores são fundamentais também para que você reduza os riscos de se colocar perante uma carga de treinamento muito alta. Eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Então, na verdade, como eu já imaginava, é um conjunto de características do corredor. Então, talvez, acho que você não citou, mas histórico de lesões também deve ser uma coisa importante a ser Sim. considerada. Que você vai virar e falar assim, tá bom, você quer correr uma maratona? Então, beleza, vamos fazer. Eu acho que realmente 2 ou 3 meias me parece bem razoável. Só lembrando que, assim, você falou de como terminou essas meias, depende muito também do pace, né? Que, assim, o corredor, aquele que está tentando fazer o seu melhor tempo na meia, ele vai dosar a energia dele para terminar a meia no limite. Então, Sim. não quer dizer que, obviamente, se ele pegar na mesma condição física e fizer o mesmo ritmo, ele vai quebrar na maratona. Mas não é que ele vai correr meia, assim, para correr uma maratona eu tenho que chegar nos 21 quilômetros e falar assim, estou super bem, foi um passeio no parque. Porque só se você for correr num pace muito menor, né? Não sei se deu para entender. Não. Porque assim, as meias que eu já Sim. corri, e inclusive a meia que eu corri que precedeu o meu ciclo para maratona, eu cheguei exausto. Inclusive, paradoxalmente, muito mais quebrado do que eu cheguei no final da minha maratona. Agora, obviamente, o ritmo foi completamente diferente. Então, assim, só essa ressalva que às vezes a pessoa tá ouvindo e pensa assim, pô, eu corri 2, 3 meses, mas eu cheguei cansado. Assim, não, você chegou cansado porque você fez o seu ritmo de meia maratona, né? Então, Exato. isso é Aham. um ponto importante. Perfeito. Vou contar uma história, André. Só um adendo aí, uma história engraçada, de certo ponto, mas eu lembro que no começo da minha carreira como treinador, talvez ali nos primeiros 3 anos, mais ou menos, uma vez um aluno novo veio até mim e falou que foi no começo do ano isso, começo do ano? Foi em janeiro, logo depois das festas, quando a gente voltou às atividades presenciais de treino, etc. O aluno veio até mim e falou assim: Olha, Murilo, eu vou fazer a maratona de Paris. A maratona de Paris é em abril, né? E eu falei: Poxa, que legal, né? Ele falou: Pois é, eu trabalho na empresa que patrocina a maratona e eu ganhei num sorteio da empresa, assim, sei lá, tá um evento ali de final de ano, ele ganhou a, a, a Inscrição. vaga para maratona. Aí eu falei: Poxa, mas que legal, né? E me conta um pouco mais. Ele falou: Não corro, tô começando a correr agora. E aí foi difícil, porque, poxa, primeiro foi um grande erro dessa empresa sortear uma vaga para uma maratona, né? A falta de Sim, noção total, ao meu ver. exato. A não ser que você tivesse um critério para quem fosse concorrer a essa vaga, né? Então, você Uhum. tem que ser corredor, experiente, etc. Ou um Mas não sorteio é o entre caso. pessoas que se voluntariaram ou que tinham interesse em correr a maratona, né? Exato, mas pelo que eu entendi, não. Foi ali, todo mundo presente no evento, foi lá e sortearam. Com tudo pago, a viagem paga, a hospedagem, a passagem aérea e a inscrição. Aí eu falei, putz, e agora, né? O que que eu vou fazer, né? E eu um pouco inexperiente ainda, começo de carreira, e aí já naquele bom senso, putz, eu não posso jogar um balde de água fria nesse corredor também, né? Mas eu, como corredor, não posso deixar de alertá-lo sobre os riscos de fazer Aham. esse ciclo preparatório. E daí eu, com muito jeito, falei, expliquei, né? No final das contas, o atleta quis assumir o risco. Ele falou: Não, eu entendo tudo que você falou, mas eu vou fazer. Eu quero fazer, você me ajuda. E essa é uma postura que eu adoto até hoje, André. E talvez alguns treinadores sejam contrários ao que eu vou falar aqui agora. Eu não vou virar para o meu aluno e falar assim, ou para minha aluna, eu vou falar: Olha, essa sua meta é muito ousada, ela te coloca num risco muito alto e eu não vou te preparar para isso. Assim, eu estou fora dessa, procura outro treinador. A minha postura atualmente como treinador eu vou alertar de todos os riscos, vou ser bem enfático de que eu sou contra a decisão, não Uhum. concordo, mas se o aluno ou aluna realmente vestir essa camisa, eu assumo junto com ele e eu vou, como treinador, tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Até porque a outra opção é ele tentar sozinho, né?
Exato, assim, eu prefiro eu tentar ajudar a minimizar ao máximo possível os riscos dele, analisar ali treino a treino, semana a semana o progresso dele, e caso aconteça algum problema, agir de forma técnica o mais rápido possível. Uhum. E no caso desse aluno, ele acabou completando a maratona de forma extremamente sofrida, assim, era um aluno que é, com certeza, se tivesse sido bem preparado, com um ciclo ali muito mais longo, uma bagagem de corrida muito melhor, facilmente terminaria a prova ali para, sei lá, 3 horas e 40, 4 horas de prova, e ele foi terminar para mais de 5 horas, sofrendo muito, foi algo muito Sim. extenuante. Terminou, cumpriu o objetivo, mas aí vale a reflexão, a que custo, né? Será Sim. que foi algo prazeroso para ele, tanto o ciclo de treinamento quanto a prova em si? E a resposta é provavelmente não. Então, foi E mais ele para contar continuou para os correndo ou outros. foi, ele riscou da lista e nunca mais correu? Não sei se você sabe isso. Eu não sei como ele está atualmente, mas pelo menos no grupo que eu dava aula naquele período, ele parou de treinar. Então acho que foi algo meio traumático. Pelo menos momentaneamente ele parou. É, isso é terrível, né? Porque a pessoa faz uma coisa, uma experiência que é para ser uma experiência incrível e vira uma experiência terrível e traumatiza e perde, né? Que eu acho que, pô, a gente como entusiasta, assim, né? Pessoas que gostam da corrida, o que a gente quer é que as pessoas corram, obviamente quem quiser, mas que façam isso de forma perene, né? Não parem amanhã, né? Então isso aí acho que é um ponto muito, muito crítico, né? E assim, além da característica do nível de treinamento dessa pessoa, nível de experiência, tem outras coisas que eu acho que são relevantes que podem ser consideradas ali antes de você pensar em iniciar um ciclo de maratona. Por exemplo, qual é o seu momento profissional? Qual é a sua disponibilidade de tempo? Qual é o seu. Tem até um amigão meu que já correu 2 maratonas e eu vou correr uma maratona esse ano. Eu falei, pô, vamos treinar junto tal. Ele falou assim, cara, eu tô com um filho recém-nascido, né? Pô, melhor, perfeito. O que que essa pessoa tem? Ela olhou e falou assim, cara, eu vou ter que sair de casa para treinar, vou ter que acordar no sábado para fazer um longo, deixar a minha esposa sozinha com a criança. Como que vai fazer um ciclo para maratona com um filho recém-nascido? Entendeu? Então, assim, são outras variáveis que vão muito além da capacidade, da experiência, da aptidão física, que eu acho que vale a pena considerar, né? Com certeza, são momentos da vida, né? E aí você tem que pensar muito racionalmente sobre como vai ser a sua rotina de treinamento e se isso é condizente com a sua atual fase profissional, pessoal, como você falou. E mesmo que você ache que, ok, as coisas são casáveis, é muito importante que você alinhe com a sua família, com seus amigos Uhum. próximos, aquele seu objetivo. Isso é fundamental, principalmente para quem convive com você diariamente. Você chegar para o seu marido, para sua esposa, também para os seus filhos, se já forem um pouco mais velhos, e explicar, olha, seu pai ou sua mãe tem um grande objetivo, vão ser 4, 5, 6 meses de preparação intensa, talvez, muitas vezes, aos finais de semana de manhã, eu estarei treinando. É muito importante que você tente alinhar isso com as pessoas que convivem com você, para não gerar atritos durante o processo. Eu acho que o principal é você alinhar as expectativas, né? Se você Exato. olha, a sua esposa, seu marido acha que domingo de manhã vai sair para tomar um café da manhã com você numa padaria e você acorda e fala, não, estou indo correr, putz, isso gera uma frustração. Mas se você alinha previamente, fica a dica aí, É. com certeza vai ser algo mais fácil de lidar no dia a dia. Não, com certeza. Outra coisa é a parte profissional, né? Assim, a pessoa que, pô, tá num momento conturbado, tá mudando de emprego, ou tá num momento crítico, importante, tá estudando para uma prova ou para um concurso e vai colocar uma rotina de treino para maratona, claro, tem como conciliar e tem situações em que, às vezes, a rotina, isso é uma coisa que eu acho interessante falar, a rotina do treinamento para maratona, ela tem os seus pontos negativos, porque você vai aumentar o seu número de horas, você vai aumentar a sua carga de treinamento, mas também ela te traz ela te obriga a ser mais disciplinado, ela te obriga a ser mais Mais organizado. organizado. Então, assim, se você souber fazer, às vezes mesmo com uma criança pequena, que inclusive é o meu caso, Uhum. mesmo Ah, com uma parte profissional às vezes atribulada,
eventualmente você pode sair até melhor durante um ciclo de maratona. E fazendo o link para isso, assim, para quem está pensando em treinar para maratona, o que você considera assim, Murilo? Eu sei que isso é extremamente variável, tem corredores que vão correr 160 quilômetros por semana no pico e tem corredores que vão correr 60 quilômetros no pico ou até menos. Mas o que você Sim. considera assim o mínimo de dedicação em termos de dias de treinamento por semana, horas de treinamento por semana e, assim, qual é o volume em termos de quilômetro que mais ou menos a pessoa tem que ter no mínimo para conseguir performar, completar sem chegar morrendo ou sem quebrar no meio, sem andar? Uhum. Como que você enxerga todas essas variáveis? Perfeito, André. Do ponto de vista técnico, André, para você cumprir uma maratona, o mais importante mesmo é o volume de treinamento, né? Então, você aumentar a quilometragem de treinos semanal. Isso é fundamental. E aí, André, eu parto do pressuposto que a pessoa precisa ter agenda para treinar pelo menos 4 vezes na semana. Ao Uhum. menos 4 treinos semanais. Isso é algo que eu já recomendo para meia maratona. Para meia maratona, mesmo para pessoas que vão fazer a sua primeira meia maratona, vão estrear nessa distância, eu já recomendo, mesmo que talvez não desde o início do ciclo preparatório, mas às vezes ali no meio do ciclo preparatório, eu recomendo que se insira um quarto treino na semana, para que a gente consiga aumentar um pouquinho o volume de treinamento. Porque a gente sabe que a performance na corrida é muito volume dependente, então é bem importante que a Perfeito. gente aumente um pouco. Agora, para maratona, isso é quase que inegociável. Um aluno que diz, só posso treinar 2, 3 vezes na semana. Olha, desculpa, vai ser muito difícil. Até porque, para que a gente realize seus treinos longos de forma segura, é importante que o seu treino longo, ali que vai chegar a 30 quilômetros, 28, 32 quilômetros, não esteja ali uma porcentagem muito alta do seu É. volume total semanal. Então, se o aluno treinar, vamos por 3 vezes na semana, dois treinos de mais ou menos 10 quilômetros, então já temos 20 quilômetros, e no final de semana vai fazer 30 quilômetros, são 50 quilômetros ao todo na semana, 30 quilômetros no final de semana, que representa mais que 50% do volume total dele. Isso é perigoso, isso, do ponto de vista de lesão, não é adequado. Então, o melhor é você conseguir diluir o seu volume de treinamento em mais sessões semanais. Perfeito. Isso é bem importante. Então, pelo menos 4 treinos semanais. E aí, falando em volume de treinamento, quanto esse atleta vai correr por semana, ele vai chegar ali no pico de treinamento a algo em torno de 60 quilômetros. Uhum. Pensando que cada um dos treinos dele da semana vai ter algo em torno de 10 quilômetros e o de final de semana vai chegar perto de 30. Então, 3 vezes 10, 30, mais 30, 60 quilômetros aproximadamente. Isso é um atleta iniciante, vai fazer sua primeira maratona, é ali um volume semanal de treinamento que eu digo praticamente com certeza, com Uhum. 100% de certeza que ele vai alcançar. É daí para cima, né? Assim, acho que Sim. até vi um trabalho super interessante que avaliou o volume de treinamento para maratona e ele achou dois fatores que são assim meio um apontando para cada lado, né? O que que É. ele percebeu que acima de 60 quilômetros existe um boost assim, uma melhora importantíssima de performance. Então, fazer no seu, obviamente no seu pico, é, volumes semanais acima de 60 quilômetros por semana, ou seja, a quantidade de quilômetros que você correu na semana acima de 60 tem uma correlação positiva muito clara com performance, porém, tem uma correlação positiva muito clara com lesão. Então, você se performa mais e lesiona mais. Então, aí você tem que saber, assim, como dosar isso, né? Então, assim, alguém que está querendo ali almejar volumes maiores, 60, 70, 80, e tem pessoas que profissionais fazem 240, né? Mas É. assim, ó, isso obviamente não é para pessoas normais, né? Isso aí são os ETs aí da corrida. Mas assim, você tem que ter essa noção que você vai chegar em volumes mais ou menos dessa monta, né? Acho que e assim, acho uma coisa que é importante falar, até conversando com uma familiar recente, que está treinando 3 vezes por semana, eu falei, olha, sugiro que você treine 4 vezes, está treinando por uma meia. E falou assim, putz, mas eu já faço muita coisa, mais um treino e tal. Quando você está treinando 3 vezes, eu vou falar aqui a minha impressão, depois o Murilo vê se concorda comigo.
você está treinando 3 vezes por semana. Então, um é um longo, geralmente você faz de final de semana, e aí você Sim. tem 2 outros treinos, que você vai acabar Aham. fazendo, que aí você vai buscar nesses 2 treinos fazer os treinos de qualidade, que a gente chama. Então, são treinos como Sim. intervalados, tempo runs, enfim, tiros Aham. curtos, tiros longos. Então, você vai colocar nestes 2 treinos, treinos de mais qualidade. Então, o que acontece quando você está treinando 3 vezes por semana? Você tem 2 corridas que são de qualidade, ou seja, costumam ser cansativas, costumam ser de alta intensidade, e uma que não é de tanta intensidade, mas é muito longa. Então você só tem na sua semana, ao longo da sua semana, treinos ou que são intensos ou que são longos. E aí você pensa assim, putz, vou colocar um quarto treino. Só que o quarto treino, geralmente, e aí o Murilo pode falar se eu estou falando besteira ou não, geralmente vai Aham. ser uma corrida de baixa intensidade. Então Uhum. não é que você vai colocar mais um longo na sua semana, ou você vai colocar mais um treino de qualidade. Você vai colocar um treino ou um regenerativo, ou uma rodagem, que você vai aumentar a sua capacidade aeróbica e vai meio que descansar, mas mantendo o seu corpo ativo, né? E principalmente você vai correr a maior parte dos dias da semana. Isso para o corredor é muito importante, né? Perfeito. A adaptação, então, uma semana tem 7 dias. Se você treinar 3, a maioria dos dias da semana você não corre. Então, Uhum. assim, isso, em termos de adaptação, é muito pouco. Não que é muito pouco. Dá para ser 3 vezes? Dá, claro que dá. Mas pensando numa maratona, eu acho que 3 é pouco. Aham. E concordo com o Murilo. Sim. Pensando numa meia maratona, talvez 3 vezes por semana seja pouco. Né? E assim, acho Aham. que para tentar amenizar, às vezes, esse temor que eu percebo que algumas pessoas têm de, pô, mas eu vou adicionar um quarto treino, minha rotina já é atribulada. Esse quarto treino pode ser, num dia que você vai na academia, você fazer meia hora de esteira. Sim. Entendeu? Sim. É uma maneira de você aumentar um pouquinho esse volume e distribuir um pouco mais. Não sei se você concorda com tudo isso que eu falei, mas essa é a minha Não, impressão. concordo plenamente com você, André. Em 100% das vezes, esse acréscimo de volume semanal vai ter com um treino de rodagem leve, até para a gente respeitar aquela regrinha dos 80-20, que a gente também já falou em outro episódio. Então, é bem importante que esteja dessa forma. Dificilmente um atleta vai fazer 3 treinos de qualidade na semana, a não ser que seja um atleta muito experiente, que já faça Uhum, 6, 7 treinos por semana. Mas, assim, são raras exceções, tá? Então, uhum, na maioria dos casos, vai ser sempre uma rodagem leve. E aí, André, perfeita a sua colocação. É aquele treino que você faz antes, depois da sua sessão de musculação. É aquele treino que eu, particularmente, na minha rotina, eu encaro muito assim como uma pausa no meu dia. É uma coisa uhum, prazerosa. Diferente de um treino de qualidade, que apesar de eu gostar de fazer também, às vezes me gera ali aquela fadiga mental, putz, que preguiça de fazer esse treino, vai ser puxado pra caraca, nossa, tô ferrado. É uhum. aquele treino que eu vou feliz, assim, porque eu sei que é um treino que tem que ser leve, então eu não vou forçar o ritmo, tem que ser um ritmo predominantemente aeróbio, então eu não vou ficar ofegante nem nada. Uhum. É um treino que eu vou correr olhando para as pessoas, olhando a paisagem. É um treino que, se eu quiser fazer na esteira, eu vou colocar ali uma série para assistir, vou colocar uma música para ouvir. É um treino que eu faço de uma forma muito mais descontraída e relaxada, assim. Então é algo Exato. bem prazeroso de ser feito. Legal, Murilo. Acho que isso é muito importante, né? Uhum. Os treinos de qualidade, às vezes você olha assim, o que que eu vou fazer hoje? Dá aquele frio na barriga, assim. Antes de começar, você já tá com frio na barriga, que você sabe que você vai sofrer. Aham. A rodagem é o contrário. Você vai lá para relaxar, vai lá para ouvir música, vai lá para descontrair. Eu acho que É isso é isso, muito importante. com Então, certeza. assim, Murilo, e agora uma outra pergunta. Para aquela pessoa que já correu uma meia, já treina 4 vezes por semana, já está fazendo ali 2 de qualidade, uma rodagem e um Eu- longo. O que que vai mudar? O que que muda do treino para a meia maratona para o treino da maratona? O que que vai ser a grande mudança, a grande virada de chave? A grande virada de chave, André, vai ser realmente o aumento do volume de treinamento. Acho que isso é o mais importante, assim. Características de variação de intensidade, os treinos intervalados, etc., da meia para maratona, há algumas diferenças, mas o principal é o aumento do volume de treinamento. Você vai encarar treinos mais longos, para meia maratona, se você encarou no máximo ali um treino de 16, 18 quilômetros,
espere que isso vai praticamente dobrar para o seu ciclo para maratona. Uhum. Então, esse é o principal fator. A boa notícia é isso, é que são treinos em baixa intensidade, mas que vão te gerar um estresse bem grande no organismo, porque o volume, né, o tempo total de corrida vai ser muito maior. Exato. É, assim, isso é uma coisa que eu tinha muita curiosidade, né, Uhum. no treinamento da maratona, assim, pô, mas o que que eu vou fazer num treino para maratona? Eu vou correr uma maratona treinando para maratona? Porque às vezes na meia a gente chega, né, a fazer, às vezes flertar Aham. ali, você faz 18, 19, você quase faz uma Uhum. meia, sendo que você está treinando para uma meia, obviamente em outra intensidade. Aham. Mas na maratona isso não acontece, né, Murilo? Não, não acontece. Essa sua pergunta, essa sua colocação foi muito legal, porque assim, muitos atletas me perguntam isso quando estão se preparando para uma maratona. Nossa, mas meu treino mais longo só tem 30, só tem 32, 34 quilômetros, e os demais que eu nunca encarei aqui nos treinos. E aí, André, a resposta do porquê a preparação para os 42 quilômetros é feita dessa forma é que há um desgaste no seu organismo muito grande quando você faz os 42 quilômetros. Então, pensando no tempo que você vai levar para se recuperar desse eventual treino de 40, 42, 44, 50 quilômetros que alguém leigo poderia achar que deveria fazer para se preparar para os 42 quilômetros, é muito grande. Então, não vale a pena, durante o ciclo de treinamento, você fazer um treino tão longo, que Uhum. vai te desgastar por tanto tempo e te impedir ali de fazer os treinos de qualidade, os demais treinos longos uma boa execução. Então não vale a pena. E a gente tem também aquilo que a gente chama de curva de supercompensação, que a gente já comentou em outros episódios também, já passou brevemente pelo tema. Mas basicamente a gente fornece um estímulo para o nosso corpo, um estresse para o nosso organismo, mediante o descanso, o nosso nível de condicionamento físico, digamos assim, ele vai para um novo patamar, um patamar mais alto. Uhum. Desde que a gente recupere bem, né? A gente permita com que o nosso corpo descanse e se regenere. Então, pensando assim, no final, no último, na última curva de supercompensação, na última investida ali de carga de treinamento, a Uhum. gente faz ali um treino de 30, 34 quilômetros aproximadamente. E depois a gente entra no período de polimento, que é onde a gente diminui o volume de treinamento, e para uma maratona a gente pensa algo em torno de 3 semanas. Claro que há um desvio padrão, né? 4, 2 semanas, dependendo do atleta. Uhum. É, a gente espera que o corpo desse indivíduo melhore, ele entre nessa curva de supercompensação e ele passe para um patamar de funcionamento físico maior. E aí, no dia da maratona, ele vai ser capaz de cumprir os 42 quilômetros, porque o corpo dele está mais forte, está mais bem preparado, mais resistente para encarar essa quilometragem mais alta. Exato. Coisas legais, assim, que. Bom, legal para quem gosta, né? Mas, assim, do treinamento para maratona é que você. Basicamente, tudo isso que o Murilo falou, você vai mantendo o seu treino de qualidade, você vai fazendo a sua rodagem, que vai ser mais um ou dois treinos por semana, e você tem o seu longo, que vai meio que ao longo do treinamento, ao longo do ciclo, que geralmente é algo como, no mínimo, 12 a 16 semanas, né, Murilo? Mais ou menos. Sim, sim. Então você vai ao longo aí dessas 16 semanas subindo o seu volume e o seu longo vai ficando cada vez mais longo. E aí, de repente, você chega num cenário que você já correu uma meia, mas de repente o seu longo você corre 23 quilômetros, depois você corre 25 quilômetros, depois você corre 27 quilômetros, até que você culmina num treino de 32 quilômetros, geralmente ali mais ou menos 3 semanas antes do seu dia da maratona. Então, assim, se você estiver fazendo uma coisa bem estruturada, com acompanhamento profissional, você meio que está se superando a cada semana e entrando num território que é previamente desconhecido. Pô, como que é correr 32 quilômetros? Então, assim, isso pode parecer um pouco amedrontador, mas é legal, assim, você se sentir desafiado e estar tá progredindo dentro de uma coisa que você nunca fez. E aí, no dia da Sim. prova, que eu acho que isso que é o grande ponto, você chega no momento que você fala, beleza, passei do quilômetro 32, daqui para frente eu não é o território completamente desconhecido, eu não sei o que, que vai acontecer. Tanto que eu me lembro muito bem desse momento que assim, eu passei pelo 32 me sentindo relativamente bem, assim, eu falei, meu, será que daqui a 2 quilômetros eu vou quebrar e tudo que foi bom até agora vai virar um pesadelo? E ainda bem que isso não aconteceu, dali foi o momento que eu percebi, falei assim, pô, acho que vai dar certo. Então é o que eu Aham. falo, quando a coisa é feita com um asilo profissional, de forma paulatina, de forma estruturada, isso não vai ser uma coisa necessariamente ruim. Não que vai ser
gostoso o tempo inteiro. É, obviamente que vai ser difícil, vai ser desafiador, mas não vai ser um sofrimento absurdo, não vai sentir uma dor descomunal. É uma coisa que acontece meio que naturalmente ao longo de um ciclo, né, Murilo? Sim, com certeza, André. E um questionamento que muitos atletas me fazem também, atletas assim que estão começando a pensar na possibilidade de correr uma maratona, daqui a alguns meses, daqui a alguns poucos anos. Aí esse atleta vai lá e faz uma meia maratona. Às vezes esse atleta é, fala para mim assim: Nossa, Murilo, eu terminei a meia maratona cansado e é dobrar a distância, né? Como isso é possível? Eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. Aí eu falo, calma, você não passou pela preparação de uma maratona. E Exato. aquilo que você falou, a gente se surpreende, porque apesar de a gente estar pisando sempre num território desconhecido, num território novo, a cada longo, a cada aumento de distância, a gente está se preparando, a gente está fazendo tudo de forma planejada, estruturada, e a gente acaba se surpreendendo com a capacidade do nosso corpo de desempenhar cada vez melhor essas Hum, distâncias. E não é só uma adaptação física, é também uma adaptação mental, sim. psicológica. Isso eu percebo muito, assim, eu quando passo por uma fase de transição ou por algum motivo na minha vida eu diminui muito os meus treinos de corrida e poucas vezes aconteceu isso, mas aconteceu duas, três vezes de eu ficar alguns poucos meses sem treinar corrida. Quando eu volto a treinar, correr 30 minutos é um martírio. É, Não é um martírio físico, muitas vezes, porque às vezes eu me mantive ativo com outras atividades, mas é um martírio psicológico muito grande, parece que os minutos não passam. com E quando você certeza. está se preparando para uma maratona, é impressionante como correr 3 horas, correr 2 horas e meia, passa bem, assim, sabe? Parece que é ok, tipo, tá tudo bem. E é muito impressionante também como essa chavinha psicológica também inversamente muda muito rápido. Como se você terminou uma maratona e aí você já vai passar para outros objetivos, passar por uma fase de transição, como é engraçado que em poucas semanas você já está achando de novo o Martino correu 1 hora e meia. Uhum. É engraçado isso. Mais uma vez, falei isso no episódio sobre força, o corpo humano é uma máquina incrível e a capacidade de adaptação a esse Uhum, estímulo longo é muito uhum, impressionante, né? Acho que se tivesse que destacar aqui, assim, o que que vai mudar, assim, o principal, o que que vai mudar no meu treinamento para maratona? É o seu treino longo. Claro que os outros uhum. treinos também vão mudar, de certa forma, o seu volume, contudo, vai subir, mas é o seu treino longo que vai virar realmente um treino longo. Isso é o Aham. grande, acho que é a grande diferencial, assim, do treinamento e não precisa ser necessariamente sofrido. Acho que essa é uma mensagem importante aí. Com certeza. Bom, Murilo, a importância de ter um acompanhamento profissional, acho que isso está claro, né? Tudo isso que a gente falou Uhum, aqui é uma mudança, é uma adaptação. Saber, ou uma coisa que eu acho importante, Murilo, é como que a gente pode pensar uma pessoa que nunca correu uma maratona, né? Quais são as maneiras que um treinador pode parar para avaliar e falar assim, olha, eu acho que você consegue correr uma maratona para baixo de 4 horas. Ou eu acho que você uhum, consegue... Essa dosagem eu acho muito interessante, assim, colocar uma meta que seja desafiadora, mas uhum, que não, porque como a distância é muito longa, se o cara erra, né, e uhum, infelizmente na maratona a gente vê muito isso, as pessoas saem para um pace maluco, uhum. quebram, e aí lá no quilômetro 30 você vê um monte de zumbi na prova, assim, passando mal, Sim. desidratado, né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto importante de falar sobre acompanhamento profissional, que a gente cita praticamente todo o episódio, mas, assim, quais são as maneiras que você consegue dosar, assim, olha, eu acho que este ritmo é um ritmo interessante para você. Uhum. Perfeito, André. Bom, principalmente avaliando o decorrer dos treinos desse atleta, né? Como que ele desempenha os seus treinos longos, em qual ritmo ele faz, qual a percepção de esforço que ele teve em determinado ritmo, o desempenho nos tempo runs, né? Então, treinos onde ele corre muito próximo do seu segundo limiar ventilatório, isso é bem importante também, como que ele está desempenhando, qual pace ele está conseguindo manter nesse tipo de treino, isso é fundamental. Mas o mais fundamental, André, uma coisa que eu assim, acho fundamental que o atleta tenha no meio da preparação dele, ah, são algumas provas preparatórias, né? Seja uma Uhum, meia maratona, de repente uma prova de 5 quilômetros, onde ele deve fazer bastante força, e a partir disso eu vou determinar zonas de treinamento para ele, e uhum, extrapolar esse resultado também para uma meia maratona, para uma maratona. Então, ele correu 5 quilômetros para ritmo de 5 por quilômetro. Então, poxa, então, pensando em algumas. A gente tem até umas tabelinhas que convertem. Ah, a pessoa fez isso, é uma maratona
pensando do ponto de vista fisiológico, pode ser viável em algo em torno de 5:30. Não estou falando que toda pessoa que faz 5 quilômetros e é o pace de 5 vai conseguir fazer uma maratona no dia seguinte. Não é isso que eu estou falando. É claro que precisa toda a preparação. Claro, com certeza. Mas eu sempre falo, não é o objetivo do meu aluno ou da minha aluna que determina as zonas de treinamento e realmente o ritmo final da prova dele. Mas sim são as pequenas provas, testes que esse aluno ou aluna faz no meio da preparação, que vai determinar os seus ritmos de treino e também qual vai ser a meta da maratona. Então, quando alguém começa um ciclo comigo, lógico, eu vou, para prescrever o treinamento, eu vou analisar o histórico dessa pessoa, os tempos recentes em provas, vou aplicar talvez alguns testes também, por exemplo, o teste de 3 quilômetros, que é um teste que a pessoa faz no parque, faz na rua, e a partir desses resultados eu extrapolo isso para ritmos de treino e para a prova. Aham. Isso é fundamental. Legal, Murilo. Então aí só para você ver que é uma coisa extremamente complexa e merece mesmo um acompanhamento profissional e é praticamente mandatório aí, né? Exato. Bom, além disso, acho que tem muito assim da maratona. ah, Qual maratona eu vou fazer? Que época do ano? Quais são aquelas que você recomendaria? O que você tem para falar sobre isso? Bom, André, pensando numa estreia nos 42 quilômetros, eu acho, assim, os 42 quilômetros já são muito desafiadores, né? Sim. Então, a minha primeira sugestão é não se inscreva numa prova que tenha um trajeto muito complicado, você tem um trajeto muito técnico, com aclives, declives, um trajeto com muitas curvas, todos aqueles fatores secundários que podem dificultar muito o seu feito ali. Uhum. Então, tem umas provas que eu considero, não diria fáceis, mas pensando na maratona são um pouco mais tranquilas, pensando em trajeto, são provas que muitas vezes as pessoas que buscam já estão experientes, né, e querem Aham. buscar a melhora dos seus tempos, almejam um índice para a maratona de Boston, etc. São provas que as pessoas procuram e são as provas que eu muitas vezes recomendo para que a pessoa faça na sua estreia dos 42K. Então, eu sugiro muito a Maratona de Porto Alegre, né? A Maratona de Porto Alegre é uma prova excelente, trajeto plano, muitas vezes bem fria, né? Então, largada ali perto de 10, 8, 5 graus Celsius, então é uma maratona excelente. Maratona de Buenos Aires também, Maratona de Buenos Aires, inclusive que você Uhum. já correu, é uma Certo. prova excelente Boa. também. A Maratona de Buenos Aires tem um ponto positivo bem grande, e também, mesma coisa, tem a terceira prova que eu vou falar, que é você passa pela preparação no inverno aqui no Brasil, então Sim. isso também é bem favorável, né, para quem está começando encarar os seus treinos mais pesados em condições climáticas um pouco mais tênues, é um ponto interessante. Com Talvez para certeza. alguém que busque tem, para alguém que está buscando muita performance, pode-se até pensar que encarar uma preparação no verão, buscando melhora de performance por conta de adaptação climática, Aham. termorregulação, etc., pode ser interessante. Mas para quem está começando, eu acho que passar pela preparação no inverno é um fator a ser considerado, é um ponto Faz positivo. muita diferença. Faz. E aí a terceira prova que eu recomendo, e aí a gente já está falando de Major, né? Eu acho que é a Maratona de Berlim também. É uma maratona fria, plana, Uhum. com um astral ali, uma vibe muito boa de torcida, de Uhum. organização excelente, né? Por se Uhum. tratar de uma Major. Então, acho que são as três principais provas assim, que eu indico para alguém que vai estrear. Uma no Brasil, uma na América do Sul e uma Major ali na Europa. Com certeza. Acho que Berlim, todo mundo que quer correr maratona, que gosta, sonha em correr, tem a dificuldade da inscrição, né? Mas assim, se você tem a disponibilidade financeira, tenta a sorte no sorteio. Acho que vale muito a pena, né? Porto Alegre, que eu pretendo correr ano que vem. Vamos ver se dá certo. Acho que é uma prova que está crescendo, está caminhando aí para ser a maratona de. Ela já é a de melhor performance do Brasil, né? Acho que é a mais rápida, mas ainda acho que não é a maior. Eu acho que a do Rio ainda é um pouco maior. Sim. E Buenos Aires, pô, Buenos Aires, que eu tive a experiência de correr, é ótimo, assim. Tanto pela facilidade,
acaba que você consegue fazer ali uma viagenzinha junto, se você tiver disponibilidade, dá para comemorar tomando um vinho bom. Aham, Então, é assim, verdade. e é super fria e super plana. Então, assim, tem uma organização que não, obviamente não é nível major, mas é uma Aham. organização razoável. Uhum. E é uma prova que ela é bonita, a cidade de Buenos Aires é muito bonita, e é bem fria, assim. Eu diria que é quase, para gente que é brasileiro, assim, é quase no extremo do frio, assim. Eu não sei se foi o dia que eu corri, que estava nublado, assim, mas você larga 8, 9 graus com neblina bem cedo, assim, e, meu, até o quilômetro 20, 25 você tá com frio. Talvez tenha sido Sim. até um erro ali talvez eu devesse ter ido com manguito e tal, mas passei um pouquinho de frio, assim. Depois você esquenta e Uhum. vai bem. Mas eu Sim. acho que são 3 provas muito boas. E a Maratona de São Paulo, infelizmente, que talvez para a maioria dos nossos ouvintes, eu já tenho acesso a esses dados, a maioria de São Paulo, Aham. é, é uma maratona que tem um discurso bastante desafiador. Vira e mexe, acontece de ser num calor infernal. Então, Sim. assim, se é sua possibilidade correr em São Paulo ou na sua cidade, né? Isso para quem está ouvindo em outras cidades, hoje em dia, uma grande vantagem de hoje em dia é que tem prova praticamente em todo canto, né? Todo lugar tem maratona, então assim, pô, eu moro no Rio de Janeiro e eu quero correr do Rio. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora saiba que é quente, entendeu? E Sim. isso num contexto de maratona, né, para a primeira, você não é que se você for consciente disso e se preparar para isso e saber caprichar na hidratação, que eu acho que suplementação e hidratação durante a maratona, acho que dá um episódio inteiro só Uhum. para a gente falar sobre isso. Mas você vai ter que aprender a tomar água durante a corrida, você vai ter que aprender. Não que você não vai ter que aprender isso para outras maratonas, mas no Uhum. calor isso é muito mais desafiador. Acho que essas Com 3 provas certeza. aí que o Murilo sugeriu realmente são excelentes opções. Sim. E aí você falou dessas duas, da Maratona de São Paulo, né, Internacional de São Paulo e da do Rio, eu até tinha anotado como dica também das provas para se evitar como primeiras provas, assim, porque realmente são as provas que os brasileiros muitas vezes optam, né, como você falou, a maioria dos nossos ouvintes é da cidade de São Paulo, então, vou fazer aqui, é mais fácil, logisticamente realmente é muito mais fácil. Só que a Maratona de São Paulo é muito desafiadora, como você falou. Na do Rio de Janeiro, eu diria que hoje em dia, em termos de beleza, Não, termos deve de ser número incrível. de inscritos, né, é uma das maratonas mais bonitas mesmo do nosso país. Mas assim, como você falou, é quente e tem um outro fator. Ao nível do mar, você tem a umidade relativa do ar muito mais alta. Então, a termorregulação, né, porque assim, a gente sua para esfriar o nosso corpo. Mas a troca de calor só é eficiente se o suor evaporar. E quando a umidade relativa do ar é mais alta, e você vai com aquela sensação de pele sempre molhada, sabe aquele clima meio Sim, da sim. Amazônia, assim, Uhum. quer dizer que o seu suor não está evaporando. Então, a termorregulação não está sendo eficiente, não está sendo eficaz. Então, correr rio também tem esse porém, Eu né? acho que a do Rio, a beleza deve valer a pena ali, deve compensar, porque realmente deve ser uma maratona espetacular, assim. Mas Sim. é assim, também se você tem, é o que eu falei, é a do Rio que você vai correr, se prepara para isso, né? Uhum. Talvez ter um ritmo mais modesto, ser um pouco mais conservador no seu planejamento de prova, Uhum. possa ser uma excelente primeira prova também. É o que eu ouvi falar até agora é que a organização é muito boa, então Sim. acho que deve ser legal também. A do Rio é uma que um dia eu quero correr, sim. Deve ser bem legal. Sim, com certeza. E olha, falando também de outras provas que eu sugiro que os alunos não usem como estreia nos 42K, eu falei de uma major, recomendei uma major para estrear, que seria a de Berlim. Eu também recomendo uma para você não começar, que seria a de Nova York. Eu já tive alunos que cometeram esse, entre aspas, erro. É Uhum, uma prova legal, uma das provas mais almejadas no mundo, uhum. o número de inscritos, se não me engano, são 50 mil, né? Posso estar Já falando passou dos bobagem. 50 já. 50, 55 mil inscritos. Uma prova fenomenal, mas extremamente técnica. É. Então, assim, trajeto complicado. Então, também para começar, talvez não fosse a melhor. Já tive alunos que fizeram como primeira maratona, deu certo, sofreram um pouquinho, mas talvez outras fossem um pouquinho O melhores. pessoal fala muito das pontes, né? Tem as pontes, então isso quebra muito o ritmo, né? A gente
tem um Sim. episódio aí da Maratona de Boston que fala das colinas ali, as colinas em Nova York são as pontes, então acho que acaba sendo um pouco desafiador também nesse sentido. Bom, Para quem Murilo, mora em São Paulo e já correu ali na Marginal, prova Track and Field Cidade Jardim, que pega a ponte estaiada 1 milhão de vezes, putz, quebra muito o ritmo, é muito ruim. não, a meia de São Paulo, a meia internacional de São Paulo que passa pelo centro ali também, meu Deus, é puxado. Subida é sempre. E assim, não é só subida, é curva. Então, sobe, vira para a direita e desce, vira para a esquerda. Isso daí quebra demais, é completamente diferente de qualquer outra. Isso daí se você perde noção do seu pace. Quando você sai da subida, você acaba exagerando, aí você está na subida, você está cansado. Não é fácil, é aquela coisa. Não é que necessariamente é ruim, mas é um desafio a mais, é uma dificuldade maior. E eu acho que isso para a primeira maratona talvez realmente não seja a melhor coisa. É isso aí. Bom, Murilo, eu queria pedir assim considerações finais e assim, o que que você diz como treinador para alguém que está disposto, que vai ouvir esse episódio e vai virar amanhã, virar para o seu treinador e falar assim, pô, quero correr uma maratona. O que que essa pessoa pode esperar? O que que ela não pode esperar? O que que você diria Ah, nesse sentido? bom, eu acho que se a pessoa estiver bem alinhada ali com a sua rotina, preparada para pagar o preço dessa conquista, e pagar o preço significa estar preparada para passar por treinos extenuantes, treinos bem longos, uma rotina de treinamento bem puxada, essa pessoa pode esperar uma experiência de vida, digamos assim, muito rica, né? Muito marcante e com certeza vai ser um dos períodos da vida mais importantes, assim, pensando do ponto de vista físico, de superação, você vai atingir ali níveis de performance e talvez você nunca tenha pensado que seu corpo fosse possível, né, você passar por aquilo. Uhum. Então isso é muito, muito legal. E o que você não pode esperar é moleza, né? Você não vai esperar passar por isso sem alguns, entre aspas, brincando assim, traumas, né? Traumas positivos, digamos assim. É um processo doloroso, é um processo que exige muita disciplina, muita dedicação. Você vai precisar dar o máximo de si, você vai precisar abrir mão de muitas coisas da sua rotina. Uhum. Então, é muito comum o aluno virar para mim e falar assim, putz, minha vida social deu uma certa desequilibrada, né? E assim, tá Uhum. tudo bem, porque tem prazo para acabar, você tem ali uma Exato. prova, você vai terminar, vai concretizar o seu objetivo, vai passar por um período de transição antes de iniciar um novo ciclo, mas é normal que isso aconteça. Talvez você não saia mais sexta-feira à noite, porque você tem o seu longão no sábado de manhã, Uhum. e se você for turrão e pensa assim, eu vou tentar, vai dar tudo certo, eu vou sair sexta-feira, vou beber cerveja, vou dormir às 2 da manhã, dia seguinte às 5h30 eu tô treinando. Putz, beleza, vai fazer isso uma, duas vezes, e aí você vai por mim. Você com certeza vai perceber que não dá certo. É, assim, eu acho que a maratona é uma experiência transformadora e o que me surpreendeu e me surpreende é que a gente pensa, quando a gente visualiza, a gente pensa muito no dia, né? Mas essa Uhum. transformação, na verdade, acontece ao longo do ciclo, assim. Então você entra em contato, como eu já falei, com distâncias que você não conhecia, com fadigas que você não conhecia, mas também entra em contato com uma capacidade que você às vezes não achava que tinha. Então, assim, é uma experiência, se bem feita, bem organizado, bem combinado com seus familiares, bem alinhado com o seu trabalho, é uma experiência transformadora, assim. Assim, eu lembro a sensação durante a maratona que acho que eu nunca me senti assim, uma das vezes que eu me senti mais vivo, sabe assim, é uma coisa realmente Ah, impressionante. Você está vivendo uma coisa muito intensa e muito que é uma experiência muito gratificante assim. é Então, isso aí. Muito legal. até amigos e familiares que pensam ou que em algum momento até decidiram já correr uma maratona é aquela coisa. Medo você vai ter. Receio você vai ter. Então você tem que achar o equilíbrio entre o dane-se, tipo, vou fazer, e o Ah, planejamento. Então você não pode ser nem um dane-se total, mas também você não pode sim. ser só ficar pensando, você pensar muito, também você não toma essa decisão. Então tem que achar esse ponto de equilíbrio aí, e quando bem feito, quando bem planejado, é uma experiência realmente
muito legal, muito engrandecedora, assim, e acho que vale muito a pena. Só uma Certamente. E não é, ressalva, não é à Murilo, que eu toa acho que, que. só uma ressalva que eu Não, acho que é muito importante que a gente não falou, que foi uma coisa que assim, até foi uma das condições que a minha esposa colocou para mim quando eu surgi com essa ideia, que é assim, ah, passar por uma avaliação médica, né? Acho que isso a gente não falou e eu não podia terminar o episódio sem falar assim, pô, se você tem hipertensão, se você tem diabetes, se você já teve algum trabalho, algum problema cardiovascular, infarto, você já tem uma certa idade, pô, não custa nada. Faz um bom check-up, passa por um profissional de confiança que consiga avaliar se você está bem do ponto de vista de saúde, porque, infelizmente, existem casos de pessoas que têm arritmias, que têm infartos, que têm, inclusive, óbitos durante a realização de uma prova de maratona. Então, acho que essa é uma ressalva aqui que a gente, como é muito entusiasta, às vezes pode deixar passar, mas eu não poderia, como médico, deixar passar. Assim. Então, tá pensando em correr uma maratona, a primeira condição, a primeira número 1 é sua saúde tem que estar bem. Entendeu? Então, a sua saúde tem que estar bem regulada para você encarar, porque querendo ou não, é um estresse para o seu corpo enorme, né, Murilo? com certeza, André. É isso. Quanto maior o desafio, mais longa a prova, mais você vai ser submetido a, a esse risco, né, digamos assim. Então, você precisa se assegurar o máximo possível de que o seu corpo está pronto para isso, né? Então, é fundamental que você faça uma avaliação médica. Eu falo isso para qualquer corredor. Eu acho super importante você fazer o seu check-up anual, você verificar se está tudo bem. Mas para maratona, isso acaba sendo mais imprescindível ainda. Exato. Inclusive, algumas maratonas pedem um atestado médico dizendo que você não tem nenhuma contraindicação. É aquela coisa, não é para pedir para o seu amigo médico fazer um atestado que você não vai atrás, não Não. fez nenhum exame, não viu, não vê como é que está a pressão. Pô, veja de verdade como que está a sua saúde antes de se inscrever para uma maratona. É isso aí. E a chance de você terminar uma maratona e se inscrever para outra logo em seguida é bem grande, né, André? A gente vê bastante isso também. Então, essa é a prova maior de que é uma experiência, como você usou a palavra, eu gostei muito, transformadora, né, na É, vida do atleta. com E é certeza. mais ou menos igual uma montanha-russa. Às vezes você fica pensando de vou, não vou, vou, não vou, fica olhando, fica olhando. Quando você decide ir, e você acaba, você quer ir de novo. É mais ou menos isso. É isso aí. Beleza, Murilo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E espero ter ajudado algumas pessoas a decidir correr uma maratona e talvez para algumas pessoas terem ouvido e falar assim, pô, acho que não é para mim, acho que não tô no momento correto, né? A gente não está aqui querendo dizer assim, faça uma maratona, muito pelo contrário, a gente quer trazer informação para que você possa tomar a decisão correta se é ou não o momento de você fazer esse tipo de prova. Perfeito. É isso aí, André. Muito obrigado mais uma vez, agradeço demais. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Então, é isso, corredores e corredoras. Encontre seu motivo para continuar correndo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Tchau. Até.